Você já parou para pensar que existe uma técnica capaz de influenciar milhões de células do organismo ao mesmo tempo utilizando apenas luz? Uma técnica que vem sendo estudada há décadas, que desperta curiosidade em profissionais da saúde do mundo inteiro e que ainda gera muitas dúvidas quando o assunto é aplicação clínica. Será que ela realmente funciona? Quando deve ser utilizada? Quais são as indicações, quais são os cuidados e, principalmente, como aplicar essa técnica com segurança e embasamento científico? É exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos mergulhar em um dos temas mais fascinantes dentro da fotobiomodulação, a laser terapia sistêmica, mais conhecida como ILIB. Hoje, o nosso foco é entender o que realmente acontece quando fazemos a irradiação intravascular do sangue com laser. O que ele faz, o que ele não faz, por que tantos profissionais utilizam essa técnica, por que ainda existem dúvidas sobre algumas indicações e por que determinadas contraindicações continuam sendo discutidas mesmo após tantos anos de pesquisa. Eu sei que muitos de vocês já receberam o e-book ou o livro, um material que reúne grande parte do conhecimento científico disponível atualmente para ajudar profissionais a trabalharem com mais segurança e previsibilidade. Mas eu quero que esta aula vá além dos protocolos. Eu quero que você entenda o raciocínio por trás deles, porque decorar um protocolo é fácil, difícil é compreender quando aplicar, quando não aplicar e por qual motivo você está tomando determinada decisão clínica. E é exatamente isso que diferencia quem apenas utiliza um equipamento de quem realmente domina a fotobiomodulação. Então, aproveite esta aula, anote, questione, tire suas dúvidas, porque nós vamos conversar sobre indicações, contraindicações, mecanismos de ação, evidências científicas e aplicações clínicas. E eu prometo simplificar tudo isso para que você consiga sair daqui entendendo exatamente onde o ILIB pode contribuir dentro da sua prática profissional. Uma coisa que eu sempre reforço é que o fato de o laser de baixa potência apresentar um excelente perfil de segurança não significa que ele possa ser utilizado sem critério. Quando aplicamos uma terapia que influencia processos biológicos importantes do organismo, precisamos saber exatamente o que estamos fazendo. Precisamos entender o que está consolidado na literatura científica, o que ainda está em investigação e quais cuidados devem ser tomados durante a aplicação. Porque, querendo ou não, estamos interagindo com um sistema complexo. Estamos influenciando mecanismos relacionados à inflamação, ao metabolismo celular, ao estresse oxidativo e à busca constante do organismo pelo equilíbrio. E é justamente por isso que o ILIB desperta tanto interesse. Hoje nós entendemos que fatores como estresse, privação de sono, excesso de trabalho, alimentação inadequada, sedentarismo e diversas condições clínicas podem aumentar a produção de radicais livres e favorecer processos inflamatórios. E quando esse desequilíbrio se instala, o organismo começa a demonstrar sinais: cansaço, dor, queda de rendimento, dificuldade de recuperação e uma série de outros sintomas que afetam diretamente a qualidade de vida. Por isso eu sempre digo, não existe laser sem avaliação. Não existe laser sem diagnóstico. Não existe aplicação por tentativa. Nós precisamos conhecer o paciente. Precisamos realizar uma boa anamnese. Precisamos entender o contexto clínico antes de decidir qualquer intervenção, porque trabalhar com saúde exige responsabilidade. E quando falamos em laser terapia sistêmica, essa responsabilidade se torna ainda maior. Então, agora que já entendemos a importância desse assunto, vamos começar nossa jornada para compreender o que realmente acontece dentro do organismo quando a luz encontra o sangue. E eu garanto para vocês, a partir de hoje vocês nunca mais vão enxergar o ILIB da mesma forma. Como tem muita gente nova chegando, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou Tércio Ribeiro, consultor em fotobiomodulação há mais de 17 anos.
Ao longo dessa trajetória, tive a oportunidade de auxiliar profissionais de diversas áreas da saúde na utilização clínica do laser e da terapia LED, sempre buscando unir ciência, prática clínica e resultados. Também sou criador do Atlas da Fotobiomodulação, uma das obras mais completas da área, reunindo protocolos clínicos para diversas especialidades da saúde, desde odontologia, fisioterapia e enfermagem até estética, podologia, acupuntura, fonoaudiologia, tricologia e muitas outras áreas. Também sou autor do livro Auriculoterapia, o código de energia que transforma a saúde. E tenho uma novidade muito especial. Não sei em que momento você está assistindo esta aula, mas estamos finalizando uma plataforma desenvolvida especificamente para profissionais que trabalham com fotobiomodulação. Uma ferramenta que vai auxiliar desde a anamnese até a definição dos protocolos. Você poderá registrar pacientes, armazenar fotografias de antes e depois, acompanhar a evolução clínica, acessar protocolos organizados por especialidade, realizar cálculos de dosimetria em segundos e contar com uma inteligência artificial treinada especificamente para auxiliar nas tomadas de decisão relacionadas à fotobiomodulação. Todo esse conhecimento, toda essa experiência e todo esse conteúdo estão à disposição de vocês para que possam utilizar a fotobiomodulação com mais segurança, mais confiança e mais previsibilidade clínica. E o mais importante, tudo o que nós vamos conversar aqui está amparado na literatura científica. Não existe achismo, não existe opinião pessoal, não existe aplicação baseada em tentativa e erro, porque saúde é coisa séria. E quando falamos sobre saúde, precisamos trabalhar com responsabilidade. É justamente isso que faz com que o paciente perceba valor no nosso atendimento. É isso que demonstra que estamos estudando continuamente para oferecer o melhor resultado possível. Agora eu quero provocar vocês logo no início desta aula. Existem trabalhos científicos mostrando a capacidade da laser terapia sistêmica, do ILIB, aplicada de forma transdérmica, de auxiliar pacientes em situações extremamente desafiadoras. Durante a pandemia de Covid-19, surgiram estudos bastante interessantes avaliando a utilização do ILIB como terapia complementar. Alguns trabalhos demonstraram melhora da saturação de oxigênio, melhora da fluidez sanguínea e auxílio no controle dos processos inflamatórios associados aos quadros de pneumonia. Nós sabemos que muitos pacientes acometidos pela Covid-19 apresentavam uma resposta inflamatória exagerada. Alguns pesquisadores chamaram esse fenômeno de tempestade de citocinas ou tempestade inflamatória. O organismo entrava em um estado de hiperinflamação. E muitas vezes era justamente essa resposta exagerada que levava à piora clínica do paciente, principalmente quando já existiam doenças crônicas associadas. Quem me acompanha há mais tempo sabe que, durante os períodos mais críticos da pandemia, vários profissionais procuraram ajuda para entender como a fotobiomodulação poderia auxiliar seus pacientes, e nós utilizamos protocolos de ILIB como ferramenta complementar de suporte. É importante deixar uma coisa muito clara: o ILIB não é uma cura, não é um tratamento milagroso. Se fosse, o mundo teria resolvido a pandemia de forma muito mais simples, mas nós observávamos situações extremamente interessantes. Pacientes com saturações muito baixas apresentavam melhora significativa após as aplicações. E isso fazia diferença porque oferecia ao organismo uma condição mais favorável para responder ao tratamento. No fundo, quando falamos de ILIB, estamos falando sobre equilíbrio biológico. Estamos falando sobre auxiliar o organismo a recuperar sua capacidade natural de adaptação. E isso transforma a técnica em uma ferramenta extremamente interessante para o profissional da saúde, porque dominar uma técnica capaz de contribuir para a qualidade de vida do paciente faz toda a diferença dentro da prática clínica. Mostra que você estudou, mostra que você entende o que está fazendo, mostra que você não está simplesmente aplicando um equipamento.
você está utilizando ciência para buscar melhores resultados. Por isso, eu insisto tanto na importância do embasamento científico. Esses trabalhos sugeriam, em alguns protocolos clínicos, aplicações de aproximadamente 30 minutos por dia durante períodos que variavam entre 3, 5 e até 10 dias consecutivos, sempre com o objetivo de auxiliar o organismo a recuperar seu equilíbrio fisiológico. E é exatamente por isso que precisamos respeitar essa técnica. Quando conseguimos influenciar processos relacionados à oxigenação, circulação, inflamação e homeostase, estamos falando de algo extremamente sério. Por isso devemos trabalhar com conhecimento, com responsabilidade, com segurança e principalmente sabendo exatamente o que estamos fazendo. E afinal, o que é o ILIB? Por que essa técnica ficou tão conhecida no Brasil? Por que tantos profissionais falam sobre ela? Antes de qualquer coisa, precisamos entender uma informação importante. Aquilo que fazemos hoje no Brasil não é exatamente o ILIB clássico. A sigla ILIB vem do inglês Intravascular Laser Irradiation of Blood, que significa irradiação intravascular do sangue com laser. Quando essa técnica surgiu, os equipamentos possuíam uma potência muito menor do que os aparelhos que utilizamos atualmente. Por isso, era necessário introduzir uma fibra óptica diretamente dentro do vaso sanguíneo através de um catéter, para que a luz pudesse alcançar o sangue de maneira eficiente. Era literalmente uma aplicação intravascular. Hoje a realidade é diferente. Os equipamentos evoluíram. Os lasers possuem potência suficiente para atravessar os tecidos superficiais e entregar energia luminosa ao sangue através da aplicação transcutânea sobre a artéria radial. Por isso não precisamos mais de agulhas ou procedimentos invasivos. O tratamento tornou-se muito mais confortável, mais seguro e muito mais bem aceito pelos pacientes. Mas toda a base científica dessa técnica nasceu justamente a partir daqueles primeiros estudos de irradiação intravascular do sangue. E aí vem uma pergunta importante. O que exatamente essa técnica faz dentro do organismo? Um dos principais mecanismos estudados está relacionado ao combate dos danos provocados pelos radicais livres. E aqui eu preciso que vocês entendam um conceito fundamental. Os radicais livres não são necessariamente vilões. Eles são produzidos naturalmente pelo nosso organismo o tempo todo, desde o momento em que respiramos, desde o momento em que produzimos energia, desde o momento em que nosso sistema imunológico entra em ação. Tudo isso gera radicais livres. O problema acontece quando eles passam a ser produzidos em excesso. Quando isso acontece, começamos a criar um ambiente chamado estresse oxidativo. E esse excesso de radicais livres passa a contribuir para processos relacionados ao envelhecimento celular, doenças cardiovasculares, alterações neurológicas, deterioração do sistema imunológico e diversas outras condições associadas aos processos inflamatórios crônicos. Então, quando falamos em laser terapia sistêmica, uma das propostas é justamente auxiliar o organismo a recuperar esse equilíbrio. Os radicais livres possuem uma vida extremamente curta. Eles são moléculas instáveis e, por serem instáveis, ficam procurando elétrons para recuperar seu equilíbrio químico. O problema é que eles roubam esses elétrons de estruturas saudáveis, de proteínas, de membranas celulares, de enzimas, de DNA, e nesse processo acabam provocando danos. Por isso eles são tão associados ao envelhecimento e às doenças degenerativas. Toda vez que ouvimos falar em antioxidantes, estamos falando justamente de substâncias capazes de doar elétrons sem sofrer danos importantes. É por isso que antioxidantes ajudam a neutralizar o efeito dos radicais livres, e é exatamente por isso que hoje se fala tanto em terapias antioxidantes.
O objetivo é reduzir os danos causados pelo excesso de oxidação e permitir que o organismo mantenha um funcionamento mais equilibrado. Então, o que acontece? Quando utilizamos a laser terapia sistêmica, estamos oferecendo ao organismo melhores condições para lidar com esse excesso de estresse oxidativo. E isso é extremamente importante. Mas antes de continuarmos, eu vi que o chat estava travado aqui. Agora está funcionando novamente. Daqui a pouco eu vou responder todas as perguntas de vocês. Muitas das dúvidas que vocês estão enviando eu ainda vou abordar durante a aula. Então deixa eu seguir essa linha de raciocínio e depois nós abrimos para as perguntas. Como eu estava explicando, os radicais livres são produzidos naturalmente pelo nosso organismo. Inclusive, eles possuem funções importantes. O próprio sistema imunológico utiliza radicais livres para combater bactérias, vírus e outros agentes invasores. Ou seja, eles não são um problema por si só. O problema é o excesso. Quando eu tenho mais radicais livres do que meu organismo consegue controlar, começo a gerar toxicidade celular. Essas moléculas passam a atacar estruturas saudáveis e, dependendo da intensidade do processo, podem até levar células à morte. Um dos exemplos mais conhecidos é o envelhecimento celular. Quanto maior o estresse oxidativo, maior tende a ser o desgaste das estruturas celulares. Isso significa mais danos em proteínas, mais danos em membranas celulares, mais danos em DNA, mais danos em enzimas e, consequentemente, uma aceleração dos processos de envelhecimento. Dentro da mitocôndria, isso se torna ainda mais importante. Nós vamos falar bastante sobre envelhecimento mitocondrial ao longo desta aula. A mitocôndria é responsável pela produção de ATP, a principal moeda energética das nossas células. Quando ela sofre agressões constantes provocadas por radicais livres, sua eficiência diminui. E quanto menos ATP produzimos, maior tende a ser o comprometimento funcional daquela célula. Outro ponto interessante é a relação dos radicais livres com os telômeros. Os telômeros funcionam como estruturas protetoras localizadas nas extremidades do DNA. Com o passar do tempo, eles naturalmente vão se encurtando, mas o excesso de estresse oxidativo acelera esse processo. E quanto mais rápido ocorre esse encurtamento, mais rapidamente a célula entra em processos relacionados ao envelhecimento. Por isso existe uma associação tão forte entre estresse oxidativo e envelhecimento precoce. Além disso, o excesso de radicais livres também está relacionado ao agravamento de diversas condições clínicas. Lesões pulmonares, asma, enfisema, complicações infecciosas, neuropatias, alterações cardiovasculares, problemas metabólicos, entre muitas outras condições. Então, se eu sei que a laser terapia sistêmica auxilia no controle do estresse oxidativo, as indicações começam a fazer muito sentido. Doenças inflamatórias crônicas, diabetes, problemas cardiovasculares, alterações circulatórias, dificuldades de cicatrização, estratégias de suporte ao envelhecimento saudável e até protocolos voltados ao rejuvenescimento. E quando falamos em rejuvenescimento, muita gente pergunta: Tércio, como o ILIB poderia ajudar nesse processo? A resposta está justamente no estresse oxidativo. Nós sabemos que o envelhecimento celular está relacionado a uma série de mecanismos biológicos complexos. Entre eles estão o encurtamento dos telômeros, alterações na sinalização celular e, principalmente, o comprometimento da função mitocondrial. E existe um detalhe importante. Quanto mais envelhecemos, maior tende a ser a produção de radicais livres. Ou seja, cria-se um ciclo: mais radicais livres, mais danos, mais envelhecimento, mais produção de radicais livres. E esse processo vai se acelerando ao longo do tempo. Além disso, fatores externos contribuem enormemente para esse cenário. Poluição, tabagismo, estresse, má alimentação, excesso de exposição solar, radiação ultravioleta, medicamentos.
Tudo isso favorece a produção exagerada de radicais livres. Um exemplo clássico, ela promove intensa formação de radicais livres na pele e por isso está associada ao fotoenvelhecimento. É por isso que pessoas expostas ao sol durante muitos anos costumam apresentar envelhecimento cutâneo mais acelerado. Os radicais livres degradam colágeno, comprometem fibras elásticas, reduzem a qualidade dos tecidos e aceleram os sinais do envelhecimento. Hoje, sabemos que uma das teorias mais aceitas para explicar esse fenômeno é justamente a teoria do envelhecimento mitocondrial. Quanto mais danos acumulados uma mitocôndria sofre, menor passa a ser sua capacidade de produzir ATP e de participar dos mecanismos naturais de proteção antioxidante. A célula fica mais vulnerável, produz menos energia e envelhece mais rapidamente. Por isso, quando falamos em longevidade celular, estamos falando também em proteger a função mitocondrial. Estamos falando em preservar a produção de energia. Estamos falando em reduzir o impacto do estresse oxidativo. E é justamente aí que a fotobiomodulação começa a mostrar todo o seu potencial. Agora observem esta imagem. Aqui vocês estão vendo o ILIB clássico. Percebam que existe um catéter introduzindo uma fibra óptica diretamente dentro do vaso sanguíneo. Hoje conseguimos realizar uma aplicação muito mais confortável, muito mais segura e muito mais prática sem a necessidade desse procedimento invasivo. Mas existe mais uma peça importante desse quebra-cabeça. Para combater os radicais livres, nosso organismo utiliza sistemas antioxidantes. Alguns deles dependem de nutrientes que obtemos pela alimentação, como vitamina C, vitamina E, polifenóis e beta-carotenos. Outros são produzidos naturalmente pelo próprio organismo, e entre eles existe uma enzima extremamente importante chamada superóxido dismutase, também conhecida como SOD. A SOD é uma das principais responsáveis pelo controle dos radicais livres dentro do organismo. Ela atua como uma verdadeira linha de defesa antioxidante. O problema é que a vida moderna aumentou muito a produção de radicais livres. Hoje estamos mais estressados, dormimos menos, produzimos mais inflamação, consumimos mais alimentos ultraprocessados e muitas vezes nosso sistema antioxidante simplesmente não consegue acompanhar esse ritmo. É justamente nesse contexto que a laser terapia sistêmica desperta tanto interesse, porque ela pode atuar auxiliando esses mecanismos biológicos de equilíbrio. E a pergunta que naturalmente surge agora é: como a luz consegue produzir tudo isso? Como uma aplicação realizada sobre a artéria radial consegue desencadear essas respostas biológicas? É exatamente isso que vamos entender na próxima etapa da nossa aula. E aí vem uma das perguntas mais importantes. Qual é o mecanismo por trás de tudo isso? Porque uma coisa é saber que funciona, outra coisa é entender por que funciona. E quando você entende o mecanismo, você deixa de decorar protocolos e passa a raciocinar clinicamente. Basicamente, a laser terapia sistêmica atua por dois grandes caminhos biológicos, dois mecanismos principais, dois braços que trabalham ao mesmo tempo. O primeiro deles está relacionado ao aumento da capacidade antioxidante do organismo. O segundo está relacionado à melhora da fluidez e da circulação sanguínea. São esses dois mecanismos que explicam praticamente todos os efeitos que observamos com o ILIB. Vamos começar pelo primeiro. Quando a luz é absorvida pelas células sanguíneas e pelos tecidos, ocorre uma estimulação metabólica que favorece a produção de ATP dentro das mitocôndrias. E quando a mitocôndria produz mais energia, ela também melhora sua capacidade de sinalização celular. Uma das consequências desse processo é o aumento da atividade da superóxido dismutase, a famosa SOD.
E por que que isso é tão importante? Porque a SOD é uma das principais enzimas antioxidantes produzidas pelo nosso organismo. Ela funciona como uma verdadeira equipe de limpeza. Sua função é neutralizar o radical superóxido, que é um dos primeiros radicais livres formados durante o metabolismo do oxigênio. Se esse radical não for neutralizado, ele continua reagindo e pode originar compostos ainda mais agressivos e mais lesivos para as células. Então, a SOD atua justamente impedindo que essa cascata de danos continue acontecendo. Por isso, ela é considerada uma das principais linhas de defesa antioxidante do organismo. E quanto melhor a atividade da SOD, maior tende a ser a proteção contra o estresse oxidativo. É por isso que a gente fala tanto sobre ela quando estudamos o ILIB, porque boa parte dos benefícios observados na técnica passa justamente por esse aumento da capacidade antioxidante. Agora vamos para o segundo mecanismo. Ao mesmo tempo em que melhora a resposta antioxidante, a laser terapia sistêmica também atua sobre as propriedades físicas do sangue. É o que chamamos de melhora da capacidade reológica. E eu sei que essa palavra parece complicada, mas o conceito é simples. Reologia significa a forma como um fluido se comporta ao circular. Em outras palavras, estamos falando da fluidez do sangue, da facilidade com que ele circula, da capacidade que as hemácias têm de atravessar os vasos mais estreitos. E isso é extremamente importante. Muitas pessoas não sabem, mas existem microcapilares tão pequenos que chegam a ter diâmetro inferior ao tamanho de uma hemácia. Para atravessar esses vasos, a hemácia precisa ser flexível, precisa se deformar, precisa literalmente mudar de formato para passar. Quando as hemácias estão mais rígidas, envelhecidas ou danificadas, essa passagem se torna mais difícil. E quando isso acontece, a entrega de oxigênio e nutrientes para os tecidos também fica prejudicada. Com a melhora da capacidade reológica, as hemácias tornam-se mais eficientes nesse processo. Elas conseguem circular melhor, conseguem atravessar os microvasos com mais facilidade, conseguem entregar mais oxigênio, mais nutrientes e ajudam na remoção dos metabólitos produzidos pelo organismo. O resultado é uma circulação mais eficiente e um ambiente biológico mais favorável para a recuperação dos tecidos. Então, resumindo, quando fazemos ILIB, estamos atuando principalmente nesses dois mecanismos, melhorando a capacidade antioxidante e melhorando a fluidez sanguínea. É a partir desses dois efeitos que surgem praticamente todos os benefícios que vamos discutir daqui para frente. E quando falamos especificamente da SOD, vale entender quem é essa protagonista. A superóxido dismutase é uma metaloenzima presente em praticamente todos os organismos aeróbicos, ou seja, em todos os organismos que dependem do oxigênio para viver. Sua função é proteger as células contra a toxicidade do radical superóxido, e isso é fundamental, porque o radical superóxido é um dos primeiros produtos formados durante a respiração celular. Se ele não for neutralizado rapidamente, pode desencadear uma série de reações oxidativas prejudiciais. Então, a SOD atua como um sistema de defesa natural. Ela impede que esses radicais livres se acumulem e provoquem danos maiores. Por isso, uma deficiência nesse sistema antioxidante está associada ao aumento do envelhecimento celular, ao agravamento de doenças crônicas e ao aumento da inflamação. É exatamente por isso que precisamos olhar o paciente como um todo. Precisamos entender o estilo de vida, o nível de estresse, a qualidade do sono, a alimentação, os hábitos diários. Porque tudo isso influencia diretamente o equilíbrio entre produção de radicais livres e capacidade antioxidante. Agora vamos olhar para o que acontece no sangue. Existem evidências mostrando que a laser terapia sistêmica influencia a cascata do ácido araquidônico. E isso favorece o aumento da produção de prostaciclina. A prostaciclina é produzida pela parede dos vasos sanguíneos e possui dois efeitos extremamente importantes. Primeiro, ela atua como antiagregante plaquetário. Segundo, ela promove vasodilatação. E por que isso importa?
Porque vasos mais dilatados permitem uma circulação mais eficiente. O sangue encontra menos resistência para circular. A perfusão melhora, a distribuição de oxigênio melhora e a entrega de nutrientes também melhora. É justamente por isso que muitos pacientes relatam sensação de bem-estar, melhora da disposição e melhora da circulação após as aplicações. Além disso, a melhora da fluidez das hemácias facilita a passagem pelos capilares mais estreitos, melhorando a oxigenação dos tecidos e favorecendo a remoção dos resíduos metabólicos produzidos durante o funcionamento do organismo. Outro ponto interessante envolve a formação das placas ateroscleróticas. O excesso de radicais livres favorece processos inflamatórios que contribuem para o desenvolvimento dessas placas ao longo do tempo. Por isso, o controle do estresse oxidativo também é visto como uma estratégia importante para a manutenção da saúde cardiovascular. Percebam como tudo começa a se conectar. Mais radicais livres significam mais inflamação. Mais inflamação significa mais danos celulares. Mais danos celulares significam maior risco de doenças crônicas. E é justamente nesse cenário que a laser terapia sistêmica se destaca como uma ferramenta complementar extremamente interessante. Mas eu quero fazer uma observação importante. Por exemplo, imagine um dentista. Se um paciente hipertenso melhora sua pressão arterial durante um acompanhamento com ILIB, eu não vou tratar a hipertensão dele. Quem trata a hipertensão é o médico. O que eu faço é comunicar, conversar, trabalhar de forma integrada, informar ao médico que aquele paciente está apresentando determinada resposta clínica para que ele avalie a melhor conduta. A saúde moderna exige essa integração. Cada profissional dentro da sua área de atuação, e isso traz mais segurança para todos. Agora vamos falar de um assunto que muita gente não gosta, mas que eu considero fundamental: contraindicações. E aqui eu quero ser muito transparente com vocês. Eu gosto de dormir tranquilo, gosto de colocar a cabeça no travesseiro sabendo que fiz o melhor para o paciente, que respeitei a ciência, que respeitei os limites do conhecimento atual. E eu quero que vocês também tenham essa tranquilidade. Por isso eu sempre digo, quando falamos de contraindicações, não estamos falando de medo. Estamos falando de responsabilidade, principalmente para quem está começando, porque se surgir uma complicação e você não souber conduzir a situação, o prejuízo pode ser enorme. Então vamos começar por uma das contraindicações mais importantes. Pacientes com alterações dos fatores de coagulação, pacientes que utilizam anticoagulantes. Por quê? Porque a técnica influencia a dinâmica circulatória, influencia a fluidez sanguínea, e ainda não existe evidência científica suficiente para afirmar com total segurança que não haverá riscos em todas as situações clínicas. Então, na dúvida, nós seguimos o princípio da segurança. Se no futuro surgirem estudos robustos demonstrando segurança absoluta para esses pacientes, ótimo, eu serei o primeiro a compartilhar essa informação, mas hoje precisamos trabalhar com aquilo que a ciência nos permite afirmar com confiança. O mesmo raciocínio vale para pacientes com glaucoma. Quando melhoramos a circulação e a dinâmica vascular, existe a preocupação teórica de interferir na pressão intraocular. Por isso, o glaucoma continua sendo considerado uma contraindicação importante, principalmente quando não está controlado. Também evitamos a aplicação em gestantes, lactantes, recém-nascidos e crianças. E aqui o motivo é muito simples: faltam estudos suficientes para garantir segurança em longo prazo. Não significa necessariamente que haverá um problema, significa apenas que ainda não temos evidências robustas o bastante para afirmar que não haverá. E quando trabalhamos com saúde, ausência de evidência não é a mesma coisa que evidência de segurança. Por isso, adotamos uma postura conservadora, até porque estamos falando de organismos em desenvolvimento, e qualquer intervenção precisa ser analisada com extrema cautela. Então, enquanto a ciência continua avançando, seguimos trabalhando dentro daquilo que sabemos com segurança, porque conhecimento protege o paciente e também protege o profissional. O Dr. André está falando:
Tércio, eu fiz 2 cursos onde os professores me disseram que podia, desde que não fosse varfarina, como um xarelto. Sem problemas. Faço em mim e já estou fazendo em pacientes. Fiz 4 sessões. E agora? Calma. Lembra que eu falei no começo da aula que a gente precisa ter noção do que está fazendo? A gente precisa saber qual é o benefício que está buscando e quais são os riscos que corro se fizer ou não. A gente ainda precisa entender muito melhor os mecanismos de ação, de interferência e de interação desse tipo de controle sobre o organismo, para saber o que está acontecendo. Agora, se eu venho aqui e falo, galera, pode fazer em todo mundo, só não faz o uso do ILIB em quem faz uso da varfarina, e você nem faz uma anamnese adequada. Aí tem um problema com o paciente e vai vir para cima de mim falar, mas Tércio, você falou que podia. Aí eu vou falar, não, mas eu falei que varfarina não podia. Você vai falar, mas eu não sabia que esse remédio tinha varfarina. Pronto, acabou. A gente está discutindo à toa. Um pouco de cuidado e canja de galinha nunca fizeram mal a ninguém, então eu tenho que pôr na balança qual é o risco que estou correndo. Olha aqui, por que vou recomendar ILIB para uma criança? Estou tendo um prejuízo maior se eu não recomendar? Vale correr o risco de ter alguma outra complicação? Entendeu por que é importante a gente ter esse cuidado, gente? Não estou dizendo que aqui acabou, que a gente não vai fazer mais e chega, mas a gente precisa de evidência científica para ficar em paz. E aí, assim, tem um estudo piloto com 20 pessoas que fez e deu certo, mas foram só 20. Tem um estudo muito legal do professor Vanderlei Bagnato, que saiu há pouco tempo, com a professora Rosane Zarelli, com mais alguns professores que eu não lembro, fazendo uma comparação entre lasers, tanto vermelho quanto infravermelho, mostrando que tem o mesmo resultado em cima do paciente. Só que é um estudo inicial. Eles mesmos falam, gente, a gente viu que não tem diferença fazer com vermelho ou com infra, mas a gente precisa de mais pesquisa para poder ter segurança nisso. Então, ótimo, perfeito. Já estamos pensando. Por enquanto, para a gente ter segurança, é importante a gente ter esse tipo de cuidado. É importante a gente ter esse tipo de resposta. A gente não recomenda laser terapia em pacientes com tumores de sangue, câncer em geral e metástase, porque também falta evidência científica. Ah, mas Tércio, nas indicações você vai falar que nos pacientes com câncer de esôfago, o ILIB está indicado. Tá. Porque esses trabalhos nos pacientes com câncer de esôfago mostram um tempo de sobrevida maior nesses pacientes. Então, já é um sinal. Mas eu não saio recomendando laser terapia sistêmica para qualquer paciente oncológico, porque se ele evoluir para uma metástase e o médico vir que ele está piorando de uma forma que não tinha planejado, a culpa vai ser do ILIB, sim, porque se estou melhorando a oxigenação e a fluidez, estou jogando mais nutrientes para aquele tumor. Então, a gente precisa de mais pesquisa ainda. Eu não saio recomendando, beleza? A gente precisa ter cuidado com isso. A gente não recomenda laser terapia em pacientes que vão passar por cirurgia porque ele vai sangrar mais e você vai estragar a cirurgia desse paciente, entendeu? Então a gente espera, respeita para poder seguir. A gente não recomenda ILIB também em pacientes com implantes eletrônicos, por exemplo, marca-passos, também por falta de pesquisas. Se vou alterar a hemodinâmica desse paciente, posso alterar a fluidez. Posso ter uma alteração nesse marca-passo, nesse estímulo. Por isso é importante a gente ter esse cuidado. E eu sei, galera, né? É muita informação. Mas, Tércio, espera, eu vou chegar nas perguntas. Tranquilos. Eu só queria chegar um pouco melhor nesse ponto para deixar claro para vocês que a gente precisa ter conhecimento para fazer. Porque, se acontecer igual, aconteceu com a doutora Valéria, que fez um protocolo de ILIB nela, 10 sessões, deu um intervalo de 20 dias, reiniciou e a pressão dela aumentou além do que deveria. A pressão dela foi para 15/9 e ela sempre teve a pressão 9/6. E aí, o que aconteceu? Foi o ILIB que fez isso? E como é que você fala para o seu paciente, a pressão subiu, o que aconteceu? Aí a gente tem que ir lá na fisiologia. A gente tem que entender
que o organismo pode passar por uma série de adaptações, ou que a gente pode simplesmente estar encontrando o paciente em um processo de hipertensão em desenvolvimento. E aí o ILIB pode não fazer esse milagre de a pressão descontrolar ou recontrolar de uma hora para outra. A gente vai precisar de um olhar maior, vai precisar ter um pouco mais de conhecimento. E, infelizmente, aqui eu já falei 40 minutos e nem consegui chegar na metade do que eu queria falar com vocês. Não dá para a gente discutir tudo isso, mas vocês entenderam que é importante a gente ter controle? Pensar, opa, espera aí, subiu a pressão, mas vai fazer vasodilatação, então a pressão tem que diminuir. Mas eu posso ter uma resposta do meu organismo na tentativa do reequilíbrio de subir essa pressão num primeiro momento. Sabe quando você está preocupado e começa a medir sua pressão sentado? Você começa a medir um monte de vezes e cada vez ela vai ficando mais alta porque sua cabeça vai ficando nervosa. Então, você tem que saber o que está fazendo para não ficar desesperado. Por isso que eu falo, galera, tirando essas contraindicações, garanto que sobra muita gente. Na verdade, você vai descartar aí 10% dos pacientes em que poderia recomendar ILIB. Os outros 90% você vai orientar normalmente. Quais são os efeitos gerais do ILIB que já estão demonstrados na literatura e muito solidificados? A gente sabe que o ILIB regula os lipídios no sangue. A gente já sabe com muita propriedade que o ILIB inibe a agregação de plaquetas. Então, vai diminuir o risco de ter uma coagulação. A gente já sabe que o ILIB ativa o sistema imunológico, faz uma modulação da nossa imunidade. A gente já sabe que o laser faz interferência na nossa cascata do ácido araquidônico. A gente sabe que o ILIB tem um efeito anti-inflamatório, normaliza a nossa homeostase, aumenta a nossa defesa antioxidante, causa vasodilatação, melhora a capacidade reológica e promove o aumento da microcirculação. Isso já se sabe. E qual é o protocolo que eu quero ensinar para vocês, que eu já antecipei aqui com a doutora? Eu quero que vocês aprendam um protocolo que vai atender 99% dos pacientes, que é esse daí. Quer tirar um print e me marcar no Instagram depois? Já tira. É essa receita. Aqueles resultados derivam basicamente do mesmo tipo de aplicação. E assim, tudo o que eu não quero para vocês é paciente retornando, fazendo coisas fora de hora. Eu quero que você tenha um resultado. Como é que a gente tem resultado? O protocolo que eu recomendo é utilizar o laser vermelho na artéria radial por 30 minutos a cada 2 dias. Faz 10 sessões, descansa 20 dias, faz mais 10 e a cada 4 meses faz mais 10. Ou, para ficar mais prático ainda, como a gente tem evidência de que os resultados se mantêm de 3 a 4 meses, 10 sessões a cada 4 meses, vai ficar muito claro para o seu paciente. Ele volta com você a cada 4 meses para fazer 10 sessões de ILIB e vai estar super bem sempre, com uma antioxidação importante. É desse jeito que a gente resolve esses nossos casos. E aí, quem me perguntou de preço, quanto cobra, quanto custa... Se você fizer um pacote aí de 10 sessões entre 900 e 1.500 reais, você está muito dentro do mercado, está muito bem pago e consegue escalar. O paciente já vai saber que vai investir ali R$1.000 a cada 4 meses com o profissional e vai estar sempre com a saúde dele lá em cima. Ele sempre vai estar fazendo um processo de antioxidação, vai estar fazendo anti-envelhecimento, vai estar em um processo de busca e de equilíbrio do corpo para ter bem-estar. Ponto. É isso. É essa a beleza dessa técnica. Assim, você consegue mensurar, escalar, controlar e evoluir muito bem. Se você começa a fazer vários protocolos diferentes, de 15 minutos, de 1h30 e tal, vai ficar muito perdido, principalmente no começo. O que eu quero trazer para vocês é solução. Com esse protocolo, você vai ter 99% dos pacientes satisfeitos, bem tranquilos, mensuráveis e conseguindo acompanhar. Entenderam? É assim que a gente evolui. É assim que a gente consegue ter resultado quando a gente tem um método de trabalho. Na experiência dos profissionais que eu acompanho, esse protocolo costuma funcionar muito bem. Dificilmente existe necessidade de mudar o protocolo. Depende muito do caso. Mas normalmente eu recomendo manter assim. A Cris perguntou:
A questão do peso pode mudar os minutos? Não precisa. 30 minutos é suficiente para a gente conseguir ter esse resultado nos pacientes, tá bom? A gente vai conseguir ter uma antioxidação. Ah, mas Tércio, meu paciente pesa 300 quilos. Ok, 30 minutos ainda vão ser suficientes, mas há uma série de coisas que esse paciente precisa buscar em conjunto para você conseguir ter eficiência, entendeu? Não é só o ILIB que vai resolver, gente. É assim, ILIB é qualidade de vida, é alimentação balanceada, é exercício, é tudo junto. Não tem salvador da pátria. Desculpa, não existe isso. O que existe é a ciência, que sabe entregar tudo isso para a gente. Igual a gente estava conversando, a gente sabe que quando faz esse tipo de terapia, vai ter o combate dos radicais livres, o que vai melhorar a oxigenação, a saturação, a remoção de metabólitos tóxicos e vai beneficiar os tratamentos diversos, iguais vocês estão vendo aí. E você vai ter o que de melhor em doenças degenerativas, a gente vai ver tudo isso. Vai ter o estímulo na produção de serotonina, de prostaglandina, auxílio no combate aos sintomas de TPM, estresse, enxaqueca e dor lombar. Como eu falei para vocês, eu estava começando com uma dor de cabeça, gente. Não sei se vocês estão fazendo ILIB também, mas a minha dor de cabeça já era por causa disso, por causa desse processo. Então, a gente vai conversando, vai falando, vai tratando, e o nosso sangue vai melhorando dentro desse processo aqui. A Mirelle perguntou, o ILIB pode causar alguma queimadura local? Se você fizer o laser em contato direto na pele ou apertar, vai ter muita energia por muito tempo em um ponto só. Então, pode ter queimadura sim. O ideal, quando você vai fazer ILIB, é que use pulseiras que vão ter um posicionador. Você vai usar um posicionador específico que vai dar distância para você não ter queimadura, tá? Estão perguntando, como dentista, qual a melhor abordagem para vender esse tratamento ao paciente? Qual a dica dentro da área? É o que eu estava falando há pouco. O apelo de bem-estar do ILIB é enorme. Então você, como profissional da saúde, vai oferecer qualidade de vida para o paciente. Vai oferecer uma antioxidação, um rejuvenescimento. Na harmonização, você não oferece um preparo de pele para o paciente, um microagulhamento, uma fototerapia? Pois é, o ILIB vai entrar dentro desse apelo de cuidado, de qualidade de vida. E aí, para você conseguir vender, para conseguir trabalhar nisso, tem que experimentar em você para sentir, senão você não vai acreditar no que ele faz. Não vai acreditar. E aí vai ficar difícil de oferecer porque você vai falar sem convicção. Experimente em você e depois me conta como dormiu, sabe? A gente precisa ter esse controle e conseguir observar. Igual a doutora falou, pô, mas minha pressão subiu, Tércio. Vamos acender o sinal de alerta, a gente vai conversar com o cardiologista, vai fazer um mapa, vai fazer um Holter para conseguir medir. O Alexandre perguntou, ou alguém perguntou, perdoe-me, restrição para pele negra? Pele negra é muito interessante porque tem uma absorção maior de energia. Por isso, normalmente, a gente toma um pouco mais de cuidado com a distância da aplicação. Eu gosto muito da pulseira para ILIB. Ela ajuda justamente nisso. Ela mantém uma distância confortável e adequada entre a ponteira e a pele. Mesmo em pacientes de pele negra, quando a técnica é feita corretamente, não costuma ficar marca na pele depois de 30 minutos de ILIB. Então, não existe esse tipo de preocupação exagerada. O importante é respeitar a técnica, observar a pele do paciente e usar a pulseira da forma correta. Essa pulseira é muito útil no consultório. Praticamente todos os equipamentos utilizados para ILIB possuem algum tipo de adaptação ou pulseira para manter essa distância adequada. Então, o que eu recomendo? Tenha várias disponíveis. Você vai usar bastante. Os profissionais que eu acompanho usam muito. E até conseguir fazer toda a higienização e descontaminação dela, é interessante ter várias pulseiras disponíveis para não utilizar a mesma em pacientes diferentes sem o devido cuidado, tá bom? Já quem utiliza relógio tem ainda mais praticidade, porque ele fica diretamente ajustado ao pulso, trazendo mais conforto durante a aplicação. E, no caso de pacientes com pele negra,
Se houver qualquer sensibilidade maior, basta reduzir a quantidade de joules. Isso não vai prejudicar o resultado do ILiB, porque o efeito está muito mais relacionado ao tempo de aplicação do que a quantidade de joules utilizada. Então, você pode reduzir a dose para aumentar o conforto do paciente sem comprometer a técnica. Então, é importante ter esse tipo de atenção. Já vou falar, tá, gente? Já vou tirar mais dúvidas de vocês na parte clínica. Obrigado. Vamos continuar. Vamos falar de patologia. E depois eu volto para as dúvidas de vocês, beleza? Então, a gente já tem evidência científica mostrando que o ILiB pode contribuir em diversos tipos de patologias. Eu sou apaixonado pelos resultados em pacientes que, por exemplo, passaram por um AVC isquêmico. O paciente teve um AVC isquêmico. E aí o que acontece? A gente tem falta de oxigenação, processo inflamatório, alteração circulatória. Quando a gente entra com o ILiB, e existem vários trabalhos mostrando isso, a conclusão é muito parecida. O que esses trabalhos mostram? Eles falam que o ILiB pode ser uma intervenção muito interessante para melhorar a circulação em cérebros isquêmicos e, ao mesmo tempo, contribuir para a recuperação neurológica e para a melhora da disfunção cognitiva. Isso é lindo de ver que a gente consegue alcançar esse tipo de resultado. Também temos evidência da laser terapia sistêmica em pacientes com artrite. Lembra que ontem eu ensinei o protocolo local de laser para artrite? Você pode associar o ILiB para melhorar ainda mais o processo inflamatório. A gente também consegue utilizar o ILiB em pacientes com asma. A resposta pode ser muito interessante e existe bastante evidência científica em cima desses pacientes. Pacientes com aterosclerose, a gente falou da cascata do ácido araquidônico. Então, existe uma ação protetora muito interessante nesses casos. Em pacientes que vieram de um período agudo de choque hemorrágico ou pós-reanimação, também conseguimos observar contribuições importantes. Agora, esses pacientes normalmente ainda estão no hospital, né? Então, isso é para vocês terem uma noção do alcance dessa técnica. Até onde o ILiB pode chegar, até onde a laser terapia pode chegar. Pacientes com bronquite. Pacientes com hepatite crônica e hepatite reativa também apresentam benefícios com a laser terapia sistêmica. A gente observa benefícios na insuficiência venosa crônica justamente pela melhora da circulação. Pacientes com angiopatia diabética e diabetes também apresentam respostas muito interessantes ao ILiB. Pacientes com doença cardíaca coronária, a gente observa evolução. Olha tudo isso, gente. Aqui eu tentei resumir tudo isso para vocês. Mesmo assim, a eficiência é muito grande. Lembra que eu falei que não pode fazer em paciente com câncer? Paciente com câncer ativo, como regra geral, a gente não recomenda sem liberação médica e sem acompanhamento adequado. Mas existem estudos específicos, por exemplo, em pacientes com câncer de esôfago, avaliando o uso no contexto pós-operatório. Nesses pacientes, os estudos mostram um efeito muito interessante. Taxas mais baixas de complicações pós-operatórias, redução da mortalidade e melhora no índice de sobrevivência em 3 anos. Quando os trabalhos de outros tipos de câncer começarem a mostrar isso também, com segurança e consistência, eu vou ser o primeiro a falar. Galera, agora temos evidência para discutir essa recomendação com mais segurança, mas a gente precisa estudar, precisa aprofundar mais isso, precisa respeitar o momento clínico do paciente. Em refluxo gastroesofágico, o ILiB também apresenta influência. A gente observa melhor em pacientes com hipertensão, pacientes com problemas hepáticos, quanta coisa, né, gente? Pacientes com pancreatite conseguem evoluir melhor quando a gente recomenda ILiB. Olhem aí, pneumonia, COVID, tudo a ver, né? A gente consegue melhorar a troca sanguínea. Com o sangue mais fluido, melhora a saturação, favorece a remoção de metabólitos e gera uma série de efeitos positivos sobre o organismo. Em pacientes com psoríase, eu não preciso necessariamente fazer o laser apenas de forma local. Também consigo melhorar de forma sistêmica, porque vou ter esse controle da inflamação, essa redução da resposta inflamatória,
e, consequentemente, uma imunomodulação mais eficiente. Eu não acreditava tanto nesse tipo de resposta, mesmo acompanhando a literatura, até conhecer um relato muito bonito envolvendo uma paciente com doença de Parkinson. A paciente começou a fazer laser terapia sistêmica com uma profissional da saúde, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida, porque estava entrando em um processo oxidativo e estressante muito grande. Então, foi decidido contribuir para isso, e ela teve melhora nos tremores, no humor, começou a dormir melhor. E o mais emocionante foi que essa paciente conseguiu fazer uma peça de crochê e presenteou a profissional da saúde que acompanhava o caso. A família comentou que fazia aproximadamente 10 anos que ela não conseguia fazer crochê por causa dos tremores. Vocês conseguem entender como é bonito e diferente ter esse tipo de influência positiva sobre o paciente? Não é só falar de protocolo, não é só falar de artigo, é ver uma pessoa recuperando uma função, é ver uma pessoa voltando a fazer algo que fazia parte da história dela. Agora sim, para orientar um caso como esse, precisa estudar pra caramba, não é sair fazendo de qualquer jeito. É preciso entender todos os processos para não pôr o pé fora, para saber exatamente o que está sendo feito. Se o paciente não tiver contraindicação, se estiver bem avaliado, se estiver bem acompanhado, aí a gente segue em frente com mais segurança. Pacientes com pielonefrite, pacientes com lesões traumáticas de órgãos abdominais. O ILIB também pode contribuir. Em pacientes com tuberculose, a eficiência pode ser muito grande. Então deixa eu voltar aqui para as dúvidas antes de dar um spoiler muito interessante para vocês. Deixa eu voltar lá em cima. Olha, já gostei, hein? Hoje todo mundo perguntando aqui. Deixa eu achar a última pergunta que ainda não respondi. Posso fazer ILIB em pessoas em tratamento de câncer de pele? Não. É uma contraindicação. Paciente com câncer ativo, não. A gente não vai recomendar sem liberação médica e sem acompanhamento do oncologista. A doutora Carolina comentou que, em Salvador, as pessoas ainda não conhecem muito, e a nossa função é estudar, orientar, cuidar e oferecer conhecimento. Como agir em pessoas que usam hormônios para a tireoide, quem tem hipertensão e usa outros remédios diariamente. Nesses pacientes não há contraindicação direta. Você pode fazer normalmente. Mas na sua anamnese, na sua planilha e no seu prontuário de controle diário, afira a pressão todos os dias. Pode aferir antes e depois da sessão. Faça esse acompanhamento para não perder o controle desse paciente. É assim que muitas vezes observamos alguns achados clínicos interessantes. E é importante ver isso porque, muitas vezes, acabamos ajudando o paciente. Ele não sabia que tinha pressão alta. Quando mediu, estava tudo bem. E, de repente, descobre que é hipertenso e não sabia. Por isso, é importante saber exatamente como fazer esse acompanhamento. Gente, antes de continuar, deixa eu contar uma novidade para vocês. Nós estamos finalizando um aplicativo que vai facilitar muito a vida dos profissionais da saúde. Eu não sei em que momento você está assistindo esta aula, porque talvez quando você assistir, ele já tenha sido lançado. A ideia é justamente simplificar o seu dia a dia clínico. Vai ajudar na consulta, na anamnese, no raciocínio clínico, na busca por protocolos, no acompanhamento dos pacientes e em diversas situações que fazem parte da rotina de atendimento. O objetivo é colocar conhecimento prático na palma da sua mão para que você consiga tomar decisões com mais segurança e mais rapidez. Por enquanto, eu ainda não posso revelar o nome, mas fiquem atentos às novidades. E aproveitando, eu preciso da ajuda de vocês. Curtam o vídeo, compartilhem e deixem um comentário. Hoje em dia, isso faz toda a diferença para que esse conteúdo continue chegando a mais profissionais da saúde. Muitas vezes eu fico sem saber se vocês estão gostando das aulas, porque muita gente assiste, mas pouca gente comenta. Então, deixem a opinião de vocês, porque isso me ajuda a entender quais conteúdos vocês querem ver por aqui. E se você quiser se aprofundar ainda mais, conhecer protocolos completos, tempos de aplicação, anatomia, mecanismos de ação, parâmetros clínicos e formas de explicar os tratamentos para os pacientes,
Conheça o Atlas da Fotobiomodulação. A proposta é justamente facilitar o seu dia a dia clínico e deixar todo esse conhecimento organizado para consulta rápida sempre que você precisar. Agora sim, depois desse recado, vamos voltar para a nossa aula. A Simone perguntou, mas no tratamento pós-Covid, o paciente muitas vezes usa anticoagulante. Isso não seria uma contraindicação? Pois é, por isso que você precisa estudar e ter controle do caso. O paciente está usando qual anticoagulante? É um anticoagulante leve? É um anticoagulante mais potente? Está usando AAS? Qual é a condição clínica dele? Tudo isso precisa ser avaliado. Por isso eu sempre falo para vocês, primeiro dominem o básico, ganhem experiência, estudem bastante. Depois, vocês começam a avançar para situações mais complexas à medida que forem lendo os trabalhos científicos e entendendo melhor cada cenário. Pode fazer ILIB todos os dias? Não há necessidade, o organismo não precisa desse tipo de estímulo contínuo. Por isso, trabalhamos normalmente em dias alternados. Ah, mas aqui nos hospitais de Salvador ainda não trabalham com isso. Na verdade, em grande parte do Brasil, isso ainda está começando. Existem hospitais e equipes que já trabalham com fotobiomodulação e ILIB, mas ainda estamos em uma fase inicial de expansão da técnica. Por isso é tão importante que a gente tenha resultado clínico e, principalmente, ciência embasando nossas decisões. Nada de trabalhar de forma empírica. Então, já expliquei por que não recomendamos pacientes oncológicos ativos. Já expliquei o cuidado com a pele. Aí veio outra pergunta. Paciente curado de câncer há cerca de 1 ano e com diabetes pode fazer? Gente, esse é um ponto delicado. Na prática, a gente costuma falar em remissão do câncer. Por isso, é importante ter acompanhamento adequado, entender o histórico do paciente e trabalhar sempre com responsabilidade. Esse é o tipo de situação que exige cautela e bom senso clínico. Paciente com plaquetopenia pode fazer ILIB? Dependendo da avaliação clínica, pode ser uma alternativa interessante. Mas lembrem-se sempre, cada caso é um caso. Alguém também perguntou sobre pacientes em estado terminal. Esse é outro cenário extremamente delicado. Quando isso acontece, a decisão não é do terapeuta sozinho. Participam o médico, a equipe multidisciplinar, a família e, sempre que possível, o próprio paciente. O objetivo nesses casos não é fazer milagre. O objetivo é proporcionar conforto, qualidade de vida e reduzir sofrimento. Mas isso exige muito estudo, muita experiência e muita responsabilidade. Se você está começando agora, primeiro domine os casos mais simples, depois avance gradualmente. E se o paciente tiver câncer e não souber? Aí entramos no campo das hipóteses. Existem muitos se. Por isso, a importância da boa anamnese e do acompanhamento adequado. Já falei da pulseira, tá? Pulseira para posicionamento sempre ajuda bastante. Ah, mas eu vi que pode fazer dentro do nariz, na carótida, no pé. Existem diversos protocolos, mas eu sempre procuro ensinar aquilo que é mais simples, mais confortável para o paciente e que possui maior volume de publicações científicas. E a minha experiência mostra que a aplicação na radial, no punho, funciona muito bem. É confortável, é prática e possui bastante respaldo científico. Tércio. Tive embolia pulmonar em 2012. Posso fazer? Na ausência de contraindicações específicas e com avaliação adequada, normalmente conseguimos trabalhar sem maiores dificuldades. O início do protocolo é em dias alternados? Sim, todo o protocolo que ensinei para vocês é em dias alternados. Sempre dia sim, dia não. A Elaine comentou. Estou gestante de 22 semanas e fiz 2 sessões de ILIB. A melhora da disposição foi inegável. E isso é interessante porque ainda existe muito campo para pesquisa, muito mesmo. Se você observar a literatura, existem grupos publicando resultados bastante interessantes em diferentes situações clínicas. Mas é justamente aí que entra a responsabilidade profissional.
Uma coisa é o que está sendo estudado na pesquisa. Outra coisa é aquilo que nós já temos segurança para aplicar rotineiramente no consultório. Por isso eu prefiro sempre trabalhar com cautela. Se ainda não existe evidência suficiente para determinada situação, eu prefiro aguardar. Porque se acontecer qualquer problema, a primeira pergunta que vai surgir é: será que foi o laser? E é exatamente esse tipo de situação que queremos evitar. Quem retirou a tireoide por causa de um tumor pode fazer ILIB? Dependendo do tempo de remissão e da avaliação clínica, normalmente conseguimos trabalhar com tranquilidade. Todos os pacientes fazem manutenção a cada 4 meses? De forma geral, sim. É o protocolo que ensinei para vocês hoje. Posso utilizar no pós-operatório de cirurgia plástica? Pode ser uma estratégia muito interessante dentro do contexto de recuperação tecidual e acompanhamento adequado do paciente. A Rose perguntou: para a psoríase é eficiente? Como fazer? Rose, você não vai olhar para a psoríase isoladamente. Você vai olhar para o paciente como um todo. O laser local continua sendo extremamente importante sobre as lesões. O ILIB entra como uma estratégia complementar para contribuir com a qualidade de vida e com o equilíbrio sistêmico do paciente. O erro seria prometer cura. Não é isso. Você vai explicar para o paciente: olha, nós vamos trabalhar para melhorar sua qualidade de vida, sua disposição, seu sono, seu bem-estar geral e acompanhar como seu organismo responde ao tratamento. É assim que a gente trabalha com segurança. É assim que a gente cuida do paciente. Tércio, pode fazer em paciente transplantado de rim e pâncreas? Em muitos casos, sim, desde que não exista contraindicação específica e que o acompanhamento clínico seja adequado. E ILIB com ozônio? Existem poucos trabalhos avaliando essa associação. Até o momento, não observamos evidências relevantes de interferência negativa entre as técnicas, mas ainda precisamos de mais estudos para entender melhor essa interação. Pessoal, antes de encerrar, deixa eu tirar uma dúvida que muita gente sempre me faz. Mas antes disso, você já deixou aquele like? Gente, um like é como se fosse o combustível deste conteúdo. Eu não sei se todo mundo entende como a internet funciona hoje, mas, infelizmente, quando as pessoas não curtem, não comentam e não compartilham, conteúdos científicos acabam ficando para trás. Enquanto vídeos de entretenimento recebem milhares de interações, muitas vezes conteúdos que realmente podem transformar a vida profissional das pessoas acabam não chegando a quem precisa. Então, se esta aula ajudou você de alguma forma, deixa o seu like, comenta aqui embaixo e compartilha com outros profissionais da saúde. Isso faz toda a diferença. E aproveitando, muita gente tem perguntado sobre o Atlas da fotobiomodulação. O Atlas não contém apenas protocolos de ILIB. Na verdade, ele reúne protocolos de fotobiomodulação para praticamente todas as áreas da saúde, independentemente do equipamento que você utiliza, independentemente da marca, independentemente da profissão da área da saúde a qual você pertence. O objetivo foi justamente criar uma fonte única de consulta para facilitar o dia a dia clínico dos profissionais. Hoje o Atlas conta com mais de 900 páginas de conteúdo. São protocolos, parâmetros, tempos de aplicação, anatomia, mecanismos de ação, raciocínio clínico, orientações práticas e muito mais. Ele está disponível em formato digital e também em versão física para o Brasil. Já as versões em espanhol e inglês estão disponíveis atualmente apenas no formato digital. Ainda não temos previsão para lançamento das versões físicas nesses idiomas, mas estamos avaliando essa possibilidade porque temos muitos profissionais de outros países acompanhando o nosso trabalho. Outra coisa importante, o Atlas não é um material estático. Ele faz parte de um ecossistema de atualização contínua. Além do conteúdo principal, ele conta com suporte através da inteligência artificial que acompanha o projeto e também com aulas complementares que são disponibilizadas para os profissionais que fazem parte desse universo. Inclusive, parte do conteúdo que vocês assistiram nesta aula faz parte desse processo de atualização contínua.
Hoje já são dezenas de milhares de profissionais utilizando esse material para apoiar suas decisões clínicas. E eu sempre faço uma reflexão. Por que continuar investindo separadamente em pequenas partes do conhecimento quando você pode ter tudo organizado em um único lugar? Foi exatamente por isso que o Atlas foi criado, para economizar tempo, para evitar que o profissional precise ficar comprando materiais fragmentados e para facilitar o acesso à informação de qualidade, porque, no final das contas, conhecimento continua sendo o maior diferencial que um profissional pode ter. É o conhecimento que gera segurança. É o conhecimento que gera resultado e é o conhecimento que faz você se destacar no mercado. Se você tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Os links estarão na descrição deste vídeo e também nos sites que estão aparecendo para vocês. Vai ser um prazer ajudar. Uma excelente noite para todos vocês, que o trabalho de vocês continue transformando vidas e que o caminho profissional de cada um seja cada vez mais iluminado. Um grande abraço e até a próxima aula.